Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. É uma grande alegria estarmos juntos aqui, reunidos com vocês, para fazermos as nossas reflexões com o Evangelho segundo o Espiritismo ou doutrina espírita. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O nosso tema está no item 9 e apenas o 9. Quem nos traz a mensagem é a irmã Rosália, e o tema é a caridade material e a caridade moral. Mas, como sempre, vamos nos harmonizando, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, vamos deixando as nossas preocupações nas mãos deles, vamos fazer um descanso com Jesus. Meu pai sempre me dizia: respira, minha filha, e oferece o seu sofrimento a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste momento. Nós estamos fazendo uma pausa salutar para cuidar de nós mesmos, alimentar a nossa alma com o pão da vida, que é o Evangelho do Cristo. Vamos também orar uns pelos outros, pedindo pela paz no mundo, pela paz na sua casa, no seu coração, que haja saúde, harmonia, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte o trabalho que nos sustenta e que possamos cuidar do nosso espírito sempre com a disposição de mudar, de transformar a nossa vida para melhor. Pedimos então agora pelas suas intenções pessoais, rezando com muita fé e esperança o Pai Nosso. Vamos juntos, de mãos dadas, em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja. Bem, então nós vamos começar refletindo da importância de estarmos aqui e cultivarmos um pouco esse silêncio. Não estou falando do silêncio exterior, que esse é um silêncio com o qual fica difícil conseguir, principalmente para quem mora
nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Mas sim, eu estou falando do silêncio interior, de conversar consigo mesmo através do autoconhecimento e de conversar com Deus, com Jesus, sem nenhuma máscara, sem nenhum receio, sem aparências, nos mostrando realmente como nós somos e não como nós gostaríamos de ser. Tem um livro do José Carlos de Luca, o Mestre do Caminho, que ele fala desse encontro que o autoconhecimento nos proporciona. O autoconhecimento nos faz descer do pedestal. Essa descida, via de regra, é dolorosa, mas faz um bem enorme. É dolorosa porque quando nós somos sinceros conosco mesmo, nós percebemos a distância que ainda estamos dos ensinamentos do Cristo. Mas faz um bem enorme porque é um despertar, nos faz despertar para a vida com um olhar espiritual e nos faz refletir e promove a mudança no nosso pensamento, nas nossas palavras e principalmente nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí ele fala assim: o seu Cristo interior, possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantém manietado, ou seja, amarrado, sem ensejar-lhe ação. Deixe-o espraiar-se através de ti. Joana de Ângeles. Então, a Joana de Ângeles nos fala que nós mantemos esse Cristo dentro de nós inativo e nos faz um apelo para que o deixemos espraiar-se, espalhar-se por todo o nosso ser. Por que fazemos isso? Porque muitas vezes estamos ali preocupados com a nossa vida temporal, com as coisas do mundo e não nutrimos a nossa vida espiritual. E o nosso tema de hoje, que é caridade material e moral, me fez lembrar de uma passagem do Evangelho quando Jesus faz aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Primeiro, Jesus faz a caridade moral, que é dar ali o alimento espiritual para aquela multidão imensa, aproximadamente 5.000 pessoas. Jesus fala a eles, preenche ali o seu coração, os seus corações de vida em abundância. Jesus tem misericórdia daquela multidão que está ali sem rumo, faminta de Deus e das coisas do alto. Mas Jesus também pratica a caridade material, que é quando ele sente que as pessoas estão com fome,
a fome física. E aí ele multiplica 2 peixes secos e 5 pães. E após a multidão se fartar, ainda sobram 12 ou 13 cestos com as migalhas. Há muita fartura. Então Jesus pratica ambas as caridades, a caridade material e a caridade moral. E depois vem aqui a nossa mensagem da irmã Rosália. Mas quem são esses espíritos que nos trazem essas mensagens que formam o Evangelho segundo o Espiritismo? Sempre tem irmãos, pessoas novas chegando aqui no nosso canal da SECA. Então é sempre bom nós relembrarmos. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos fala que todos esses espíritos que nos trazem a doutrina são espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. Essa ordem de comando é do próprio Jesus. Espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, que somos todos nós, que estamos aqui despertando para as realidades espirituais. E quem foi a irmã Rosália? A irmã Rosália, como o próprio nome diz, ela foi uma freira que nasceu ali na divisa, nos Montes Urais, que é a divisa da Rússia, uma cadeia de montanhas que faz divisa com a Europa e com a Ásia. No caso da nossa irmã, ela é francesa e ela nos traz essa mensagem na cidade de Paris de 1860. Essa irmã ela nasceu ainda no final do século XVIII e ela era filha de pais agricultores e a sua grande provação, aí já começam os desafios, foi quando ela ficou órfã de pai aos 10 anos de idade. Então a mãe dela se torna o chefe da família, e isso no século XVIII. E ela resolve ajudar a mãe trabalhando. A irmã Rosália, ela pega toda aquela fase de grande tribulação e bem turbulenta da Revolução Francesa. Ela passa por 2 revoluções, uma é a Revolução Francesa, ela passa por grandes conflitos e ela descobre a vocação religiosa quando a casa dela vira um refúgio de pessoas religiosas, do clero, por causa ali de toda a turbulência religiosa e política da época. A partir daí ela se torna freira, ela vai trabalhar em um hospital onde ela vê e conhece de perto as grandes misérias humanas. E depois ela consegue subir ali na hierarquia
hierarquia da Igreja Católica e ela se torna Madre Superiora. Com isso, ela tem um raio de ação maior, mais abrangente, e ela consegue recursos com as famílias, com as damas da sociedade, para abrir uma escola, um hospital e até uma farmácia. E consegue também um grupo de pessoas voluntárias que percorrem os bairros de Paris, que tem nessa época uma grande miséria, uma grande carência. Então ela fala aqui para nós nos amarmos uns aos outros e fazer aos outros o que a gente gosta que nos façam. E ela diz que com isso, se todos nós aderirmos, né, essa conduta amorosa em relação ao próximo, não haveria mais pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada pessoa pode ajudar a alimentar os pobres. E foi exatamente isso que ela fez. Ela diz aqui que nessa encarnação, né, que foi a última, ela vivia nos bairros sombrios e encontrava mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Então, qual que é a nossa posição hoje em relação a esses irmãos tão desfavorecidos? Nós sabemos que muitos, né, não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Eles não tiveram a família que nós tivemos, que nós temos, o pai, a mãe, a educação, não tiveram as mesmas oportunidades. E mesmo aqueles que tiveram, muitas vezes, acabam se equivocando, acabam se arrastando pelo vício, o que nos faz refletir que todos nós estamos sujeitos a errar e que nós não podemos ficar indiferentes diante do sofrimento alheio. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Essa é uma reflexão que vale a pena nós fazermos diariamente, diante dos nossos dilemas, das nossas decisões. Então ela diz aqui da alegria dela, que ela encontrou quando ela desencarnou e teve esse reencontro com esses espíritos com os quais ela tinha ajudado na Terra. Para nós, vale a pena nós pensarmos que essas pessoas podem ter sido, na outra encarnação, algum ente querido nosso. E se fosse um filho, uma mãe, um irmão, é essa empatia. Nós devemos praticar a caridade com amor, sem julgar. Não julgando já é uma libertação, porque nós fazemos a nossa parte. Do nosso supérfluo que nós temos em casa, muitas vezes atravancando o nosso guarda-roupa, atravancando o espaço da nossa casa, nós podemos doar, auxiliando, dando o conforto para essas pessoas. E repensar a nossa maneira de consumir. Nós recebemos no nosso próprio celular
uma enxurrada de propagandas, né? A sociedade consumista, que fica ali nos mostrando produtos que são bem para o nosso perfil individual de cada um de nós, e muitas vezes consumimos sem ter a real necessidade. E muitas vezes abrimos os nossos armários e ainda falamos que nós não temos roupa. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque é um guarda-roupa que foi feito ali sem planejamento, naquele apelo consumista. Então vale a pena a gente repensar, porque Jesus nos ensina a sermos simples e a termos apenas o necessário e não colocarmos a nossa felicidade nas coisas materiais, porque elas são passageiras. Muitas vezes nós nos empenhamos em adquirir um bem e dali uma semana, um mês, a nossa euforia já acabou. Então vamos repensar e simplificar a nossa vida. E assim, se a gente não quiser dar uma esmola em forma de dinheiro, de moeda, porque isso vai do coração de cada um, nós podemos ali doar uma roupa, mas uma roupa que esteja em bom estado. Porque eu me lembro, há muitos anos atrás, lá na cerca, nós recebíamos roupas que tínhamos que descartar, porque as roupas estavam muito sujas, rasgadas e até mal cheirosas. Então, vamos ali doar a roupa que nós gostaríamos de receber. Se tiver faltando um botão, vamos pregar. Eu me lembro também de uma pessoa para quem eu doei umas roupas e a pessoa me deu um retorno. Dias depois ela veio toda contente me falar que as roupas estavam muito perfumadas. Gente, a roupa estava somente lavada e passada, nada além disso. Então isso também nos traz muita alegria de saber que a pessoa vai fazer um bom uso. Agora, nós devemos prestar atenção também de doar, mas desapegar, porque muitas vezes a gente doa e fala assim, olha, esse vestido tem 10 anos, vê se você vai lavar direito, cuida bem dele, hein? Tem que durar mais 5 anos, não é assim? Então a gente precisa doar e também aprender a desapegar, sem essa cobrança, sem condição nenhuma. E a irmã Rosália, ela também fala assim, que quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de pôr em prática, porque esta caridade, a caridade moral, é aquela na qual nós nos doamos. E aí tem uma outra passagem da vida de Jesus que exemplifica o que é essa caridade moral. É a doação de si mesmo. Jesus está de saída de uma cidade e, ao passar pelo pórtico, ele está acompanhado de Pedro e outros discípulos. Nesse pórtico tem um homem que pede esmola. Então Jesus se aproxima dele
e pede para que ele olhe nos seus olhos de perto. E Jesus cura esse homem, porque além de pedinte, ele também era coxo. Então, o que Jesus fez? Jesus deu alguma moeda para ele? Não. Jesus deu os seus fluidos. Foi uma doação fluídica e o homem ficou curado. Então, quando nós doamos, praticamos essa caridade moral, nós estamos ali doando pequenos eflúvios amorosos. Nós estamos ali envolvendo a pessoa nessa nossa doação fluídica, que também é curadora e cura não apenas a pessoa que recebeu, fazendo com que ela tenha o bom ânimo, a esperança renovadas, como cura nós mesmos, porque muitas vezes nossos males são ali iluminados, são gotas de luzes que estão ali iluminando o nosso carinho, o nosso caminho, e isso nos traz paz no coração, contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida está na prática da caridade. Não é apenas o assistido que recebe, mas principalmente nós mesmos que estamos ali nos dispondo a trabalhar para Jesus. E aí ela também fala que a caridade moral também consiste em nós suportarmos uns aos outros e também fazer ouvidos de surdo quando alguém nos falta com a caridade, quando alguém nos faz alguma animosidade, alguém é agressivo ou porque se acha superior a nós, mas para que ela aconselha que a gente não se incomode com as faltas alheias. Isso também é caridade moral. E, por fim, para encerrar, ela resume: recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai, porque também a oração é uma forma de caridade. E só para encerrar, no livro aqui, Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, tem um item que é para nós ficarmos assim motivados, que o tema é: quem serve, prossegue. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se.
quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda do trabalho, descobrindo trilhos novos, ou seja, novos caminhos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Que assim seja. Agradeço a todos vocês, irmãos queridos, pela paciência. Que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço.